Olá, gente amiga, bom dia! Quarta-feira, 11 de dezembro, hoje dia do arquiteto e do engenheiro, são as datas aí deste 11 de novembro. Nosso agradecimento a você que está na Melodia, obrigado por estar com a gente. Este é o Debate Melodia, trazendo os temas mais polêmicos ou atuais para serem discutidos à luz da Bíblia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem, olha só, hoje quarta-feira estou recebendo nosso querido pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor Marcelo. Bom dia, Gila. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Graça, saúde e paz a todos. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Conosco também o pastor Wellington Santos, Igreja Batista Nacional Bethesda, Barra do Choça. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilas. Bom dia, pastor Marcelo, pastor Davi. Bom dia aos nossos colegas, nossos amigos, todos os nossos ouvintes da Rádio Melodia. E recebendo também o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Gilaelson, companheiros da mesa, dividindo a mesa com o reitor do CFTBN. Pense aí. Pois é, pai. Não é brincadeira não, viu? Queria que minha mãe me visse aqui agora. Ai, ai. Isso, vamos então iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Wellington que apresente este debate ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te louvamos, Pai. Te bendizemos por todas as coisas, por tua graça, por teu amor, teu cuidado, por este dia, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para podermos compartilhar da tua palavra. Por tudo nós te somos gratos, ó Pai. Por isso, Deus, nós te pedimos, nos conduza nesta manhã, nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos compartilhar aqui a tua palavra, segundo o teu querer e a tua vontade. Ministra também sobre cada um dos ouvintes, sobre todos aqueles que estão atentos a esta programação, que a bênção, a graça, o teu amor possa, de forma especial, se estender sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E por tudo, Senhor, nós te damos graças e te louvamos, Pai. Obrigado por esta manhã, por este momento e pelo teu cuidado conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas aqui. Não consigo terminar nada que começo. Os anos passam e a minha vida não vai para frente. Me sinto uma fracassada. Fecha aspas. Não conseguir andar para frente é falta de fé? Vamos discutir agora este tema no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem, o tema, pastor Marcelo, me parece bastante comum, mas é uma realidade de muita gente que acaba chegando nas igrejas com esse discurso, né, e pedindo ajuda, pedindo orientação, e isso aqui, em mãos erradas, pode causar também sérios danos, né? O fato é, o que é não conseguir andar para frente, pastor Marcelo? Ô, Gila, lendo aqui, né? A terceira pergunta vai responder um bocado de coisa, mas eu não vou falar dela não, tá? Agora. Deixa mais para frente. Também aproveitando que tem aqui um psicólogo, né? Que pode ajudar também um bocado aos nossos ouvintes. Menos. Menos nada. Menos. Aí, porque às vezes, Gila, não é nem questão de falta de fé. Às vezes são defeitos que a gente tem. Até a natureza humana, ela é cheia de defeitos e a gente precisa aprender com isso. Por exemplo, uma pessoa procrastinadora, de repente, não vai para frente porque é procrastinadora. Uma pessoa lenta na vida, que não decide, que não tem coragem de tomar decisões importantes, e isso também vai barrando a pessoa. Isso não significa que ela possa não ter fé. Pode ter uma fé, a fé dela pode ser limitada por essa ação interna e que dificulta ela chegar e avançar. Então a gente não só pode olhar, é que a gente tem essa mania de olhar tudo para o mundo espiritual, né? Para a espiritualidade, e não, tem que olhar também para si. Acho que foi Sócrates que falou que conhece a ti mesmo. Se não foi o pastor Davi, me socorre aí. E Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Então a gente vai ver que a ideia básica é essa aí, de fazer uma análise, uma autoanálise. Por que eu não avanço, por que eu não cresço? Por
que eu não me desenvolvo como pessoa? Aí também tem a questão de maturidade. Só um ponto de vista, viu, gente? Tem a questão de maturidade. Às vezes uma pessoa imatura demais, ainda que tenha 25, 30 anos de idade, sei lá, 40, e tem uma alma adolescente, digamos assim, não avança muito na vida porque não consegue ter perspectivas, não consegue tomar decisões, não consegue fazer planejamentos, e aí vai dificultando. Aí joga tudo para a fé. Porque não tem fé, e às vezes não. A pessoa que não sabe se desenrolar como gente, como ser humano, e vai colocando as desculpas aí. Tenho certeza que a pessoa se organizando interiormente, ela já vai... É claro que isso tem... Uma coisa que pode ajudar muito é uma boa... Que psicólogo faz, Davi? Terapia. Uma boa terapia pode ajudar bastante a pessoa a se organizar internamente, desde que ela realmente tenha vontade de querer mudar. Então, Gila, às vezes a gente faz essas bagunças na nossa vida, jogando tudo para a Bíblia, para a fé, porque aí fica fácil justificar. Então, eu não quero mudar, não quero ter mudança de comportamento, mudança de forma de existir, jogo para a fé, não tenho fé, então não vou nunca para frente. Acho que esse é um erro grave, porque a fé, ela traz um link, vamos colocar assim, direto com Deus, em que você pode todas as coisas naquele que te fortalece em vários âmbitos da vida. Mas se eu tiver minhas limitações humanas, eu não vou conseguir, mesmo que Deus diga vá, eu não irei, porque tenho minhas limitações próprias humanas, que muitas vezes vai me impedir isso. E a gente vê isso em Moisés. Se Deus não aperta Moisés não ia sair do lugar. Muito bem, 11 horas e 19 minutos. Bom, a Bíblia diz, pastor Wellington, ensina ao menino o caminho que deve andar. O pastor Marcelo foca nessa questão do comportamento do indivíduo, né, a formação dele, né? Outro dia uma pessoa me falou o seguinte: olha, meu pai me ensinou a comprar tudo à vista. Logo, a gente entende, pastor Wellington, que essa pessoa dificilmente ela vai entrar numa dívida porque ela foi ensinada, por exemplo, a comprar à vista, ou seja, tem um dinheiro, compra, não tem, não compra. É um tipo de comportamento, né? E aí, essa coisa mesmo determinante para essa questão de ir para frente aqui, o comportamento do indivíduo, a formação? Gilson, eu acredito que sejam várias coisas, né? O pastor Marcelo citou algumas delas aqui. Quando ele fala, não consigo andar para frente, é falta de fé? Não é? Pode ser várias coisas, pode ser falta de fé também, não é? A cultura dessa pessoa, como ela foi ensinada de fato, você está considerando uma outra questão, não é? A forma como essa pessoa foi criada, de repente ela aprendeu assim, não é? De repente ela viveu com uma pessoa inconstante. É uma pessoa que nunca conseguiu, de fato, como diz o texto aqui, terminar alguma coisa. Sempre começava e parava. E a gente aprende isso, né? Infelizmente, a gente traz na nossa vida a cultura, muitas vezes, da nossa família, dos nossos pais, das pessoas que nos ensinaram, nos educaram. E isso vai sendo aprendido ao longo do tempo. E pessoas inconstantes são assim, né? Elas não conseguem terminar o que começaram, e isso vai influenciando também outras pessoas. Então, se os pais dessa pessoa ela é inconstante, há uma tendência de que ela também seja inconstante. Se o contrário também é verdade, né? Como você está ponderando aí, se ela aprendeu com os pais a sempre comprar à vista ou pagar a quem deve, ela vai aprender isso naturalmente, e o contrário também é verdade. Então, há de se ponderar uma série de questões em relação a isso, né? Mas eu acho que um ponto positivo aqui é essa pessoa entender que ela tem esse problema. Eu acho que a grande dificuldade de muitas pessoas é ela não perceber o problema que ela tem. Ela nem levar em consideração que ela tem uma dificuldade em determinada área. É mais difícil para ela poder superar uma situação. A partir do momento que ela entende que ela, como diz aqui, né, não consigo terminar nada que começo, os anos passam, minha vida não vai para frente, me sinto uma fracassada. Ou seja, existe então um problema, um diagnóstico já foi feito aí, né? Eu não consigo avançar, eu não consigo terminar nada, eu não consigo perceber que a minha vida está crescendo. Eu sempre digo assim, principalmente no contexto cristão, nós precisamos sempre amadurecer. Nós sempre precisamos avançar. É o processo natural de todas as pessoas. É igual a questão biológica, não é? Você sabe que uma criança, ela nasceu, o processo natural é que ela cresça. Ela, em um determinado momento de vida, ela vai andar, ela vai falar,
o seu corpo vai crescer. Então, isso é um processo natural. Se isso não está acontecendo, algum problema tem. Então, você vai levar lá para o pediatra, para um médico, e saber por que essa criança ela não está crescendo, por que ela deu o tempo de andar e ela não anda, por que eu dei o tempo de falar e ela não fala, por que deu o tempo dela comer uma comida mais sólida e ela não come. Algum problema tem, alguma disfunção tem. No que diz respeito também a essa questão, se eu posso considerar assim, espiritual, ou até mesmo no conceito normal de uma vida com Deus, o crente precisa também avançar. Ela precisa crescer também, ou a pessoa no contexto geral, né? Você não pode ser o mesmo que você foi ontem. Hoje você tem que avançar em algum aspecto. Você precisa crescer em algum aspecto. Agora, para isso, você precisa concentrar naquilo que é mais importante. Um exemplo, se ela está considerando aqui a vida com Deus, e ela não se percebe avançando nessa vida com Deus, então está faltando alguma coisa dentro dessa caminhada. Por quê? É porque ela não está buscando mais de Deus em oração, em leitura da palavra, em comunhão, em vida com Deus, em busca em relacionamento com Deus. Porque se isso não acontece, ela não vai avançar nunca mesmo, ela não vai crescer, ela não vai desenvolver a vida de fé dela, né? Quando a gente fala aqui de avançar, a gente pode estar em várias áreas da vida, na vida de fé, no relacionamento. Tem pessoas que têm dificuldade em relacionamento com outras pessoas, começa a namorar com uma pessoa e aí depois termina, não consegue avançar. Tem alguns bloqueios ali que fazem com que essa pessoa não consiga se sentir bem no relacionamento. E ela sempre está entrando em relacionamento e parando, entrando e parando. Ela não consegue desenvolver um relacionamento sadio, porque existe talvez algumas travas, alguns traumas ou algum problema na vida dessa pessoa que ela não consegue manter um relacionamento. Então, todo relacionamento, seja com uma pessoa, seja com Deus, seja no contexto familiar, a tendência normal é você entrar no processo de conhecimento, de intimidade e amadurecer esse relacionamento. Se isso não está acontecendo, algum problema tem. Às vezes não é com o outro, às vezes é consigo mesmo. Às vezes o problema está em você. São coisas na sua vida, na sua área. Eu não sou psicólogo, e graças a Deus a gente tem na bancada aqui um psicólogo que pode falar muito melhor do que eu aqui, mas esses problemas a gente consegue perceber. A gente consegue ver na vida de alguém uma pessoa que não consegue ser constante, né? Ela nunca consegue ser constante, é inconstante o tempo todo. E isso vai afetando outras áreas da vida dela. Então, se ela é inconstante no relacionamento com Deus, muitas vezes ela é inconstante no relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Ela é inconstante com as pessoas que fazem parte do seu contexto de vida, ou até no relacionamento. E isso é frustrante. E isso é muito frustrante, porque ela não consegue avançar, né? E isso vai, de uma certa forma, prejudicando a vida dela nas outras áreas também, seja no trabalho, nos estudos ou em outras áreas. Aí ela não consegue ser constante, ela sempre está podando e se limitando, e essa sensação de não crescer e não avançar vai causando uma série de danos na vida da pessoa. Muito bem. 11h25, pastor Davi Amâncio. O pastor Marcelo até colocou a sua primeira fala, dizendo que muitas pessoas vão jogando tudo para fé e tal. Mas eu já vi também aqui nessa mesa alguns pastores dizer, não, tudo é espiritual. Não existe mundo secular e mundo espiritual. Tudo é espiritual. O que o senhor entende dessa fala? Porque a pessoa pode dizer assim, não, isso aqui é um problema espiritual, então eu tenho que resolver espiritualmente. Como é que é isso, pastor Davi? Quem dera as pessoas que têm esse discurso tivessem uma humanidade equilibrada. Porque o caminho mais rápido para uma espiritualidade equilibrada é o reconhecimento da nossa humanidade. Quer dizer, eu me reconheço humano, me torno espiritual. Mas aí a gente pegou uma outra via que não é nem apontada pelos evangelhos, porque Jesus Cristo foi humano, dormiu em um barco de cansado que estava, comia um peixinho com seus discípulos. Agora a gente parece que quer viver como um ser de outro planeta. Já tem até quem esteja viajando em outros planetas, né? Outro dia eu vi um apóstolo aí na internet que está viajando por outros planetas, né? O seu chat chamou de apostolice. Bom, mas eu queria, antes de delinear sobre o tema, dizer que a Igreja Batista da Palavra está em luto, porque nós perdemos a irmã Dinalva, que há cerca de 6 meses não estava congregando, em virtude inclusive da idade, né? Estivemos ali em novembro agora servindo a ceia dela, e ela tomou a sua última ceia. E ontem ela partiu para o Senhor. Deus recolheu a sua serva. E nós nos solidarizamos com a família
e com a Igreja Batista da Palavra, que agora sente a dor da ausência da irmã Dinalva. Então fica aqui os nossos sentimentos a toda a família e a igreja. Dito isto, quero mandar um beijo para minha esposa, para os nossos filhos Isabela, Rafael e Marcos Davi, e falar que às vezes falta disciplina. Não é nem fé, é disciplina mesmo. Tem um livro que eu recomendo, Quer Mudar o Mundo, Arrume Sua Cama. E o escritor diz que ele aprendeu a ter disciplina no quartel do Exército, porque a primeira tarefa dele era arrumar a cama. E ele tinha que começar e terminar e fazer bem feito. Então, quer mudar o rumo, mudar o mundo, arrume sua cama. E aí, às vezes, tarefas simples, como ler um livro. Tem gente que não consegue terminar de ler. Belisca livros. Eu conheço gente que belisca. Era uma expressão antiga para dizer, né? De alguém que beliscava uma comida. Só, né? Provava, mas não comia. Não conseguia comer o prato da comida toda. Então tem gente que faz assim com um livro, coleciona livros dos quais ele nunca leu um sequer. Ele nunca leu. E ostenta uma biblioteca, né, de livros que ele nunca leu. Aí você vai para os estudos, né? Tem pessoas que começam um curso e não termina. E é por isso que agora tem gente procurando o atalho ao invés do caminho mais longo. Cursos online de 1 ano. E o pior é que tem gente atendendo, viu? Depois de tomar um curso online de 1 ano. Outros, uma imersão de 8 dias ou 3 dias em Porto Seguro, Salvador, e aí volta a coach. E mente vazia, oficina de coach. Né? Então, todo cuidado é pouco. Mente vazia, oficina de coach. Você quer estudar a Bíblia, inclusive, vá para o seminário. Eu recomendo o CFTBN, temos o ITQ, temos o Thompson. Vá para o seminário. Estudo sistemático das Escrituras, e isso requer disciplina. Eu não estou agora com 3 graduações, uma licenciatura e em vias de e depois o mestrado e agora em vias de um doutorado, se não tivesse disciplina. Não tivesse disciplina, não tem como. Não tem como. Você começa e não termina. E eu colecionava coisas que eu começava e não terminava. Entendeu? Então, é muito importante a gente falar que essa atitude da pessoa ser volúvel tem a ver com comportamento, não é? E diz respeito ao nosso caráter. Ou seja, caráter é o que eu sou, não é? A cristalização dos atos da minha vida. E tem um livro que é muito bom sobre comportamento humano, que é o livro do Burrus Skinner. Olha o nome do cara. Burrus Skinner. Com ele e Pavlov, que a psicologia começa como ciência lá no laboratório, né? Indo para o laboratório. Burrus Skinner, no seu livro Ciência e Comportamento Humano, ele diz que o comportamento humano não é algo simples, porque ele pode ser multifacetado, ou seja, aquilo que para você não é nada, para o outro é muita coisa. Para o outro pode ser muita coisa. Por exemplo, você pode dizer assim, eu consigo ler um livro todo. Tem gente que, não sei como é que tu consegue. Não sei como é que tu consegue. Eu já tentei, mas não consigo não. Não consegue porque não perseverou. Ou seja, a persistência, gente. Tem gente que fala que quando começa a ler até a Bíblia dá um sono infeliz. Não é? Dá um sono, aí para. Mas não conseguiu, por quê? Primeiro, porque a importância que você dá a alguma coisa determina o preço que você paga por ela. Se for muito importante, você toma energético, você vai lavar o rosto, vai tomar café e vai perseverar. Mas se não for importante, você desiste logo na primeira dificuldade. Primeiro indício de dificuldade, a pessoa já entrega os pontos. Então, é importante pensar que o comportamento humano é algo muito sério que a gente não pode facilitar, porque senão a gente acaba se sabotando. Diz, é bom, é importante, vou fazer, lá no meio do caminho não faz. E aí a gente acaba sendo profundo naquilo que é raso e raso naquilo que é profundo. Celebração à disciplina. Então, e no discurso, o discurso é inflamado, falando da importância do conhecimento, sem que a pessoa necessariamente esteja tornando isso prioridade na sua própria vida. Então hoje eu me sinto à vontade para falar, porque depois de 24 anos sem estudar, eu tomei vergonha na cara e voltei a estudar
E graças a Deus estou malhando o cérebro e só tem uma opção agora, uma alternativa para eu parar de estudar, é morrer ou Jesus Cristo voltar. Fora isso, essas duas opções aí. Só se Jesus voltar ou eu morrer. Do contrário, eu vou continuar estudando até não aguentar mais. Porque faz bem para a saúde, viu, gente? É pulsão de vida. Você estudar é pulsão de vida. Então eu recomendo, voltem a estudar, quem parou de estudar, porque conhecimento nunca sobra, sempre falta. Muito bem, 11h33, nós vamos ao intervalo, já já a gente retorna para a nossa segunda parte de debate. Fica aí rapidinho, não sai não, tá bom? Estamos apresentando Debate Melodia. Essa aqui é pra ninguém ficar parado, hein? Nem você e nem a água. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Vai. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Dia da feijoada, saladinha ou peixe frito. Também é dia de combater o mosquito. Dia do sertanejo, do pagode ou perudito. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. E bora junto combater o mosquito. Todo dia é dia de combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer, hein? Evite água parada, o bicho não pode nem nascer. Ô mosquito ordinário. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Açúcar moído Dona Mira, 1 kg, 3,79. Carne suíno, quilo, 17,49. Cerveja Império Pilsen em lata, 350 ml, 2,49. Ofertas válidas até 15 de dezembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
Estamos de volta, 11 horas e 38 minutos. Um ouvinte comum perguntando como se faz para ir para frente, porque tudo que faz não consegue ir para frente. Ela quer saber se tem algumas amarras aí do passado, né? O pastor Marcelo, responde aí. Questões do passado, isso pode paralisar? E eu já queria entrar com esse texto aí de Filipenses 3,13 que o senhor fez a observação. Rogila, eu acredito que sim, sabe? Que marcas do meu passado podem me impedir, até mesmo coisas que eu não tenho aquela noção exata, consciência plena de coisas do meu passado, que acabam me amarrando, né? Me prendendo. Isso aqui, gente, não é do ponto de vista espiritual, não, tá? Do ponto de vista emocional e psicológico, intelectual. A gente sempre joga tudo para a espiritualidade, mas é do ponto de vista mesmo humano, de que de repente eu tenho algum trauma no passado e aí isso não me deixa avançar, porque eu tenho medo dos resultados, eu tenho medo de não dar certo. E agora tem uma coisa, pastor Davi, que também levo muito em consideração, é o medo da minha imagem não dar certo e a minha imagem ser manchada. Pode ser também isso, viu, Gila? Porque às vezes as pessoas, elas são muito criteriosas, não porque são criteriosas, mas porque tem medo da imagem ser manchada. E é isso também, eu penso, viu, que pode travar a pessoa. Então, eu fico cheio de cuidados e de medos e de zelos, porque a minha imagem não pode ser tocada. Então, isso também, para mim, é muito perigoso. Então, a gente precisa fazer essas análises todas. E o meu sonho, aí eu digo como pessoa, mesmo como indivíduo, é conseguir chegar em Filipenses 3,13, deixar as coisas que para trás ficam. Tá? É um sonho que eu tenho. Eu estou falando agora mesmo como gente. É um sonho que eu tenho, sabe? De conseguir me desvencilhar disso tudo. Hebreus fala, deixando o pecado e as coisas que nos amarram, corramos com, a palavra honesta, mas com avidez, né? Para a carreira que nos está proposta. Então, não é somente o pecado que pode prender uma pessoa, mas também essas coisas da vida, esses medos, esses traumas, essas preocupações com a imagem, tudo para mim, todas essas coisas podem me impedir de correr. E eu tenho um sonho, sim, como cristão, de correr a carreira que me foi proposta sem peso nenhum embaraço. E eu sei, imagino, aqui na minha mente, de que realmente deve ter coisas do meu passado que não me deixam avançar, não me deixam crescer, não me deixam assim, ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu penso dessa forma, tá? Mas são coisas humanas mesmo, sei lá, a forma que eu fui criado, a estrutura psicológica que eu tenho, a cultura familiar que eu tenho. Então, acredito que essas coisas também, meu temperamento, né? Que pode também impedir que eu avance, às vezes medo por causa de um temperamento mais não tão enérgico, não tão decidido, e todas essas coisas eu penso, viu, Gina? Aí, como eu estou na frente de um psicólogo, vou aproveitar. Então a gente chega, faça essas análises comigo mesmo, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, e sem me acusar, é me autoanalisar. E tentar descobrir onde é que estão as coisas que me prendem, baseado em Hebreus, que diz isso, né? Que deixando o pecado e as demais coisas que nos prendem, e correr a carreira que também me está proposta. Que queria eu, viu, Gila? Descobrir estas coisas, deixá-las para trás de fato, não deixá-las para trás no fato assim de eu me esquecer delas, mas de vencê-las, de romper com essas coisas e correr em direção ao alvo que está proposto para mim, que é ser semelhante a Jesus. O alvo da minha vida é esse. É ser semelhante a Jesus em palavras, em atos, em pensamentos, em tudo. Toda forma de existir de Jesus, eu tenho o desejo de ser semelhante a Ele. Se vou conseguir alguma coisa nessa vida, ficaria muito feliz se conseguisse uma boa parte dessa caminhada. Mas é um desejo que eu tenho no meu coração e acredito que a minha humanidade vai impedindo que eu avance muito mais. Muito bem, pastor Wellington, e aí esse texto de Filipenses 3,13 se aplica a esse contexto que nós estamos discutindo aqui, um texto citado pela ouvinte comum? Sim, se aplica sim.
Eu acredito que tudo na vida nesse sentido é assim. Se você quer avançar, você não pode avançar olhando para trás. Se você quer caminhar olhando para trás, você vai cair. Você tem que olhar para frente. A Bíblia diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança, aquilo que me motiva, aquilo que vai me fazer crescer e que eu posso buscar como referência em relação a alguma coisa que passou, sim, eu vou utilizar. Mas eu não posso caminhar para frente olhando para trás, né? Alguém, certa feita, disse assim, né? Quem não sabe para onde quer ir, quem não sabe para onde quer ir, não sabe para onde vai, né? Quem não sabe o que quer, na verdade, quem não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Então, se você não sabe o que você quer da vida, qualquer caminho é suficiente. Você vai para qualquer lugar e qualquer um te leva para qualquer lugar. Você vive pela perspectiva do outro e não pela sua perspectiva. É igual o Provérbios fala: um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Ou seja, qualquer um te leva, pega pela mão e te conduz. Então, se você não sabe o que quer, você não sabe para onde vai. Qualquer lugar serve. Para a gente entender o que é perseverar, primeiro você precisa entender o que você quer. O que é que você quer da vida? Né? Falando aqui com o ouvinte comum, o que é que você quer da vida? Quais são os seus propósitos? O que é que você entende como propósito de vida? O que é que você quer da vida? Primeiro eu preciso sentar e analisar o que é que eu quero da vida, porque senão não tem como fazer coisa alguma. Não à toa que lá em Lucas 14, 28, é interessante esse texto, né? Ele serve para tanta coisa em relação a entendimento, planejamento, quando disse: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. E todo mundo vai questionar com ele que ele não conseguiu terminar. Tem muita gente querendo construir, mas não se senta primeiro para se preparar. Né? Como diz o ditado lá atrás, né, que falava que quem vai para o mar, primeiro se prepara em terra. Ou seja, você precisa primeiro saber o que você quer da vida, a fim de você se preparar para isso, para que você seja perseverante naquilo que você colocou como objetivo, como meta, como propósito. Senão você vai sempre começar uma coisa e terminar, e não terminar. Sempre começar uma coisa e não terminar. E isso, como já falei anteriormente, é frustrante. Tem um texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Gente que tem a mente dividida, ele é instável, ele não consegue se concentrar nunca em alguma coisa, ele sempre está dividido. É por isso que a Bíblia diz que casa dividida não subsiste. Aquele que está dividido, ele não consegue concentrar em algo. Ele sempre está querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue se concentrar e focar. E às vezes ele começa a abandonar a sua caminhada. No mesmo texto de Tiago, agora o capítulo 4, versículo 8, diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Né? A gente precisa ser inteiro naquilo que você faz. Né? Você tem que ser inteiro, ou seja, as suas energias, a sua força, o seu entendimento, ele tem que estar trabalhando em prol daquilo que você está fazendo. Então, se você quer crescer independente da área que você esteja querendo crescer, você precisa ser inteiro. Você precisa ter como um objetivo, como foco e como propósito, a fim de você alcançar aquilo que você quer. Senão, você vai estar sempre frustrado e terminando. A Bíblia, eu acho interessante que a Bíblia, ela é tão poderosa e ela é um manual realmente do homem, porque ela nos dá a base e o entendimento para tudo aquilo que nós precisamos, inclusive de despertar o nosso entendimento, nosso conhecimento. É por isso que Paulo fala lá em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua forma de pensar. A minha forma de pensar, o meu entendimento acerca do que está à minha frente, ela vai ser diretamente impactado pelo conhecimento e entendimento que eu tenho. E se esse entendimento e conhecimento é da palavra de Deus, certamente você vai conseguir avançar nos seus propósitos, nos desafios que tem à sua frente, porque a Bíblia te dá base e força para você avançar e concluir aquilo que você tem como propósito. É por isso que nós não podemos ter a mente dividida. Eu preciso me ocupar daquilo que diz respeito ao que a palavra e a vontade e o propósito de Deus me diz. Porque acima dos propósitos pessoais existe um propósito eterno. É a perspectiva da eternidade. É isso que nos faz funcionar. Uma pessoa sem propósito e sem sonho, ela não vive. Né? Ela sobrevive, mas ela não vive. Todo ser humano precisa de um propósito.
de um sonho, de um objetivo, a fim de que ele possa alcançar. O nosso está em Deus, e ele vai nos ensinando a nos mover segundo o querer dele, para que a gente atinja aí sim os propósitos, vamos colocar assim, micro em relação ao macro, que é o propósito eterno de Deus em relação ao propósito pessoal de cada um. Muito bem. Ô, pastor Davi, interessante, né, que às vezes a gente pergunta, a pessoa ela quer se dar bem na vida, mas você precisa fazer uma pergunta: você se preparou para a vida? E aí, assim, a gente está vivendo um momento que é um momento de transição em relação a profissões, enfim, a mercado de trabalho, né? Assim, os empregos estão mudando, a gente está vendo os empregos mudarem a cada dia. Aí as pessoas estão dizendo: a inteligência artificial vai tirar o emprego de muita gente, né? Vai tirar o emprego de muita gente. E aí, na verdade, sim, os empregos eles estão mudando. Quem é que faz a inteligência artificial? Os humanos que constroem. Então você precisa mudar também, se atualizar, né? Por exemplo, tem funções hoje no mercado de trabalho que os profissionais são disputados porque eles são raros. Então as pessoas... o mercado de trabalho até se defende, não, a vaga tem. O problema é que você não tem a pessoa qualificada para a vaga, né? Essa é uma das questões que a gente trava hoje, né? Assim, o mundo está mudando, né? Tá mudando e rápido, viu? Num curto período de tempo, nós mudamos o que não mudamos em 100 anos. Num curto período de tempo. Nós saímos do videocassete e já estamos agora com a TV a cabo, né? Saímos do CD para o Spotify. Nós estamos na era do streaming agora. A streamer, né? Tá vendo? Quer dizer, eu vi uma capa de um livro numa vitrine em Itabuna, que até hoje eu me arrependo de não ter comprado, porque eu estava sem dinheiro no dia. Como aprender a nadar para não ser engolido pelos tubarões. O outro livro que eu vi também em uma vitrine, que eu não comprei e me arrependo, foi: quem decide pode errar, quem não decide já errou. Você quer ver uma coisa, pastor? Só um ingrediente para a gente discutir. Manda. Quando é que você imaginaria que você teria uma empresa que é a maior frota de táxi do mundo sem ter um carro, que é o Uber? Exatamente. E olha a sacada. Olha a sacada. Porque, presta atenção, o cara, ele dá a ferramenta de trabalho, e não pode ser velha. A ferramenta tem que ser boa, não pode ser velha, não. Tem um limite de ano. O cara não tem vínculo empregatício, o que já deixa o empregador numa zona de conforto. O empregador é anônimo, ele não sabe quem é, ele nunca viu ninguém, ele não consegue ver ninguém. E é interessante que tem gente debaixo de um encantamento tão grande com isso. É como a esfinge de Tebas. Quem não decifrava o enigma da esfinge era engolido. Quer dizer, a gente não interpretou isso, aí agora tem gente se acabando, trabalhando e achando que está no paraíso do trabalho. Pelo amor de Deus, é uma sacada. Rapaz, que o capital é a soma de todos os valores. Aí dentro do capital você tem vários capitalismos que o capital pariu. Você tem capitalismo de dados, você tem capitalismo da fé, e você tem agora esse capitalismo aí, que é uma forma de capitalismo, que é a uberização, o sistema de uberização. Então, falta tempo para a gente discorrer sobre isso, e como tem gente debaixo de um encantamento violento, comendo pedra dizendo que é pão, viu? Comendo pedra dizendo que é pão. Bom, mas vamos pensar aqui o seguinte: você falou uma coisa interessante, tem vaga no mercado, mas não tem um profissional preparado para preencher a vaga. Realmente, você foi muito preciso nisso. Agora tem uma outra solicitação do mercado de trabalho, que às vezes a gente não percebe também, mas é uma exigência hoje. Não basta ser competente, tem que ter habilidades sociais.
Porque se você bota uma pessoa que não tem habilidades sociais numa empresa, ele desequilibra uma equipe toda. Porque ele é competente, ele é profissional, mas não tem habilidades sociais. E aí eu fico maravilhado que a Bíblia chegou primeiro do que a psicologia para tratar disso. Como cidade derrubada sem muros é um homem que não consegue conter a si próprio. Olha que coisa. Aí sobre competência para fazer o que precisa ser feito. Olha, o povo que conhece o seu Deus se esforça e faz proezas. Que coisa. Era para o cristão sair na frente, gente, em tudo. Como já saímos no passado. As melhores universidades surgiram no ambiente cristão. Porque nós éramos dados à leitura. E aquela geração fez muito com pouco. Hoje a gente tem muito e faz pouco. Agora, veja só que coisa. O conhecimento está na palma da mão. Em compensação, é a geração que menos lê. E aí, numa roda de conversa na UESB, alguém me perguntou por que está tão difícil a educação? Porque está tão fácil. Parece um paradoxo, né? Hoje, conhecimento bíblico. Você tem mais de 30 bíblias de estudo no mercado. Em compensação, perdemos a palavra de Deus. Perdemos. É um paradoxo. Quer dizer, está difícil porque está fácil. Mas também, pastor, numa geração em que a letra, que pensa que a letra mata, o que a gente pode esperar? E o emburrecimento coletivo. Então. Né? Tem gente burra, Rui Barbosa, gente burra ensinando gente inteligente. Chego à conclusão que a burrice é uma ciência. Rui Barbosa, grande jurista. Aí eu quero terminar minha fala dizendo o seguinte: se a gente quiser resolver o problema que aí está, nós precisamos começar partindo do princípio. Temos um déficit de leitura e outro de interpretação. Isso é um gargalo. E a gente precisa resolver isso. Inclusive começando na igreja, a partir da classe das crianças. E implicando os pais no processo. Porque a educação cristã é tarefa de pai e mãe. Alguém na UESB ficou impressionado porque eu cito o livro, cito a página. Por exemplo, eu estava falando sobre as 3 feridas narcísicas em Freud. Uma obra de 1926, Para Além do Princípio do Prazer, página 179. O título do capítulo é Uma Dificuldade para a Psicanálise. Na página 179 tem as 3 feridas narcísicas. A primeira é: você não é o centro do universo. Você não é o centro do universo. E tem gente na igreja que precisa ouvir isso. Você não é o centro do universo. Segunda ferida: você não é diferente dos animais, apesar de ter se distanciado deles, mas não é muito diferente. E tem gente que, embora sendo humano, age como animal, irracional. Terceira ferida: eu não sou dono da minha própria casa. Essa nos interessa muito também. Por quê? Porque às vezes você tem atitudes que você não sabe por que teve. Exatamente. Onde é que estava aquela loucura do rei Nabucodonosor? Estava lá. Estava lá, sempre esteve lá. Eu não sou dono da minha própria casa. Aquilo que Freud chamou de inconsciente, Paulo chamou de pecado. E aí ele disse: não entendo o meu próprio agir. E aí ele chegou à conclusão: é porque o pecado habita em mim. E aí Freud formula, em 1926, existo onde não penso. Ou seja, eu não sou dono da minha própria casa. E aí Paulo diz: não entendo o meu próprio agir. Aí eu queria te fazer uma pergunta, pastor Davi. Posso, Sheila? Fica à vontade, pastor. Rapidinho. É só sobre questões de... Aqui a pessoa que diz assim que não consegue avançar porque uma hora começa coisas que não termina. Eu fiquei pensando se essa pessoa tem um transtorno como, não sei se pode ser um TDAH. Pronto, foi bom você falar isso. E aí eu quero pedir, me nivelem por baixo, viu? Mas nós estamos vendo uma avalanche de diagnóstico de TDAH, pastor. Uma avalanche. A indústria farmacêutica agradece. Explodiu o número de farmácia em conquista. Só que o criador, o cara que é conhecido como o pai do TDAH, Leon Eisenberg, 6 meses antes de morrer, num seminário denominado Espelho, na Alemanha, perguntaram a ele: e o TDAH? Olha a resposta dele: é um ótimo exemplo de uma doença fictícia. Porque muitos diagnósticos atribuídos ao TDAH não eram TDAH, era do ambiente. E aí eu tenho recebido crianças, adolescentes, diagnosticadas com TDAH, já tomando até Ritalina, ou outro ansiolítico. E aí o que é que acontece? Na verdade era o ambiente.
não era TDAH. O que está acontecendo no Brasil é um crime. Crianças, adolescentes, jovens e adultos sendo medicalizados e rotulados com um transtorno que nunca tiveram. Nunca tiveram. E daqui a uns dias, daqui a pouco, se Jesus não voltar, o ser humano vai ser conhecido não pelo RG ou CPF, mas pelo CID. Qual é seu CID? Ah, meu CID é 6B00, é TAG. Transtorno de ansiedade generalizado. Ah, mas o meu é 6A24. É TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então o ambiente pode gerar ansiedade? Pode modular o comportamento da pessoa. Como? Por exemplo, você não presta atenção naquilo que você não gosta. Como é que você espera que uma criança vai prestar atenção numa aula que não é interessante para ela? Ela vai ficar aérea. Uma criança que fica jogando jogos online até 1 hora, 2 horas da madrugada, como é que de manhã ela vai ter gás para estudar? Ela vai apagar. Ela vai ficar aérea e vai até dormir. Ou uma criança que não gosta do que está ouvindo, ela pode ficar inquieta. Ó, hiperatividade. A sua criança é muito hiperativa, mãe? É TDAH. Não é. Muitas vezes é por causa do ambiente. Uma criança num ambiente conturbado, uma família disfuncional, você acha que isso não vai refletir na igreja, na escola? Vai refletir. Vai refletir. Então, às vezes rotula, e às vezes o CID funciona como uma marca social. Entendeu? Então, o que acontece? A criança acaba internalizando aquilo. O adolescente internaliza aquilo. Meu CID é 6A70, é depressão. Meu CID é QD 81, é esgotamento pelo trabalho, que agora está na moda, é síndrome de burnout, né? Burnout. Doença ocupacional, que veio no CID-11 agora como doença ocupacional, ou seja, esgotamento por um trabalho que foi realizado sem sucesso. Então, a gente precisa começar a pensar tudo isso, gente, e eu diria para vocês que uma coisa é falar no senso comum, outra coisa é falar do lugar da ciência. E aí, se o pastor não sabe, não domina, chama alguém, moço. Não tem só Davi na cidade, não. Tem tantos profissionais bons aqui, competentes aqui na cidade, para falar sobre o tema. Mas instrui a igreja, prepara a igreja. Não fica nessa inércia, porque senão o pastor pode até deixar de existir por não evoluir. É um pastor dinossauro. Vai deixar de existir por não evoluir. Porque fica naquela... E o mundo pede, viu? A sociedade clama pela manifestação dos filhos de Deus. Clama. E aí... natureza, né? O melhor ISO que nós temos para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu estou procurando glorificar a Deus através do conhecimento, seja na UESB ou em qualquer lugar por onde eu passar. Meu professor, Cláudio Nunes Pinto, ele disse assim, na banca da defesa, eu já tinha visto padre intelectual, agora pastor foi o primeiro. Muito bem, gente. 12 horas, 1 minuto. Quero agradecer aos nossos pastores. Só mandar um abraço aqui, Gilas. Quero mandar um abraço para Humberto Magno, está aí na escuta, nos ouvindo aqui, mandou uma mensagem. Mandar um abraço também para a irmã Nelma, irmão Raimundo, que também estão nos ouvindo. Um grande abraço para eles. Prontinho. Muito obrigado também ao pastor Marcelo, obrigado a todos, você pelo carinho da audiência, Melodia. Vem Rádio Café, nosso amigo Léo Pereira chegando. O debate fica assim, amanhã, quinta-feira, 12 de dezembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. 10 minutos, torcida brasileira.